forma de consulta. Quantas leis tem? Tem 3 mil leis vigentes, gente. É mais fácil você... A gente que trabalha com isso sabe o trabalho que dá achar uma norma sobre alguma coisa. Então, propusemos, acho que o relatório foi aprovado do jeito que foi apresentado para a gente fazer essas consolidações. Temos uma lei de feriado, essa não tem jeito de consolidar, 327 leis de homenagem. Marcelo, só voltando um pouco, mas o cadastro da Prodabel, a base da prefeitura não basta? É isso que eu quero fazer, eu quero propor uma lei para dizer isso. Que na verdade é só a Prodabel, e aí a gente pode dizer que dar o nome a um procedimento via BH Trans ou via seja lá quem for, deu o nome, implantou na Prodabel e acabou, entendeu? Não tenho. É porque não tem cabimento não ser isso, mas não é isso. Tem que ter norma para cada rua na cidade. Então, assim, é uma perda de energia sem fim. E aí temos essas leis de homenagem, que essas são o fim da dinastia, né? Você faz uma lei para homenagear uma pessoa, pelo menos isso aqui acabou na casa, a gente não faz mais lei de homenagem. E ainda tem 3 leis de símbolos oficiais, né? O brasão da cidade, o brasão da Câmara, não adianta nada ter o símbolo oficial, porque o brasão que está instalado lá na... Como é que o Brasil, o país merece ser estudado mesmo. Eles gastaram R$1 milhão para reformar o plenário, e aí puseram um brasão no plenário. O brasão que está lá não é o brasão da cidade. Está errado o brasão. Então, assim, está lá. Pagaram, está lá o brasão. Você já vai ter outra reforma lá? Estão falando, né, que vai ter uma reforma para rebaixar um pouco. Porque já faz 2 anos que gastaram o dinheiro, né? Então a gente tem que fazer outra para poder alimentar a despesa. Bom, deixa eu só... O que eu queria chamar a atenção de vocês do ponto de vista estatístico, gente? Se a gente considerar o custo da Câmara Municipal, essas leis custaram 10 bilhões de reais para a cidade, ao longo da história, ok? Então nós jogamos 10 bilhões de reais no lixo para produzir 7 mil leis que não servem para nada. É isso que as pessoas não param para pensar, é o orçamento de um ano inteiro da cidade. Produzindo lei que não tem utilidade. Eu não estou falando para acabar com o legislativo, eu estou falando para acabar com essas inutilidades. Porque assim a gente consegue reduzir o tamanho da estrutura. A minha luta aqui está virando uma luta autofágica. Assim. Diminuir o número de vereadores, o número de assessores, o número de servidores, o orçamento geral da casa. Quem sabe a gente compra uma casa menor, metade desse terreno a gente cede para vender, para fazer um empreendimento qualquer para arrecadar dinheiro para a cidade, porque não tem cabimento isso. Uma outra análise interessante é que de 2011 a 2016, R$1 bilhão de custo, né, nós produzimos 504 leis que não servem para nada, que estão na lista de revogação. Ou seja, metade das leis. De 2011 a 2016, 5 anos de trabalho legislativo, nós jogamos fora 500 milhões de reais produzindo lei que não serve para absolutamente nada. Então, o desafio, gente, é sensibilizar os vereadores de vocês. Quando eu falo de vocês, eu falo, não, Matheus, eu votei em você. Eu já estou sensibilizado. Então, você pode sensibilizar o próximo vereador agora. Você vê quem for mais votado no seu bairro e começa a atormentar a vida dele. Para ver se ele para de propor projeto inútil, que custa dinheiro. Para não falar que eu não estou fazendo a minha parte, também estou só recapitulando aí o ano passado nós chegamos, em outubro, né, nós chegamos aqui no gabinete a R$2 milhões de economia no mandato. Infelizmente a gente não consegue atualizar isso just in time, porque a gente tem, a cada mês a gente pede as informações para a Câmara tem que responder, porque eu gosto de ser preciso no dado, porque alguém questionou ano passado, né? Eu falei que tinha economizado R$1 milhão por ano, a pessoa falou, tá mentindo com os números. Eu falei, não tem problema, vou pedir os dados oficiais. Foi boa a provocação, porque nós descobrimos que é alguma coisa como 1.100.000 por ano. Realmente eu estava errado, eu estava subestimando a minha economia. A gente deve fechar o ano com 2.250 de economia, e eu trabalho com 5 assessores ao invés de 20. Não tenho motorista, então 5 ao invés de 21, não tenho os 2 carros. Então, a verdade é que no final das contas, nós temos uma economia geral de 66%. Em pessoal, eu economizo 59%. As pessoas às vezes não entendem como é que eu tenho 5 pessoas ao invés de 20 e economizo só 55%. É porque eu sou da teoria de que é melhor você ter gente de melhor qualidade para fazer o trabalho em menor quantidade. Eu prefiro ter 5 pessoas ótimas do que 20 pessoas que não sabem fazer o serviço delas. Então, são profissionais mais caros. Em compensação, eu tenho uma economia de 98,98% de despesa administrativa, ano passado com despesa zero. Isso leva aí a uma economia total de 64%. Essa economia vai subir ao longo do tempo. Diga! Matheus, esse dinheiro, ele vem do orçamento
Câmara, ele é devolvido, como é que... Ele fica carimbado no orçamento da Câmara durante o ano. Então, assim, não tem perigo da Câmara gastar o meu dinheiro, o meu 1.100.000, com nada durante o ano. No final do ano, ela fica com esse resto. E ela todo ano devolve para o município, para o Poder Central, para o Executivo, a sobra. Ano passado devolveu 20 e poucos milhões de reais. É porque como eu faço uma força de 1.100.000 por ano, mas o constrangimento tem gerado outras economias, né, gente? Então, assim, o presidente, ano passado, acabou extinguindo a verba de correio, que era 6 mil reais por mês, para cada vereador. Ele extinguiu por quê? Constrangimento, gente. Vai gerando, o negócio vai gerando. Eu falava disso toda vez. Aí ele tirou meu discurso. Fantástico, não tem problema, resolveu o meu problema, que era ter os 6 mil reais por mês. Não, algumas são decisões monocráticas. Essa, por exemplo, só ele precisava só dele decidir, ele decidiu. Outras precisariam de votação. Eu tenho uma implicância muito grande com os carros da casa. Eu já pedi 2 vezes que a casa me informe por que nós temos 53 motoristas contratados e só tem 41 vereadores e eu não uso o meu motorista. Porque eu não estou entendendo. Tá sobrando motorista. Né? O número de carros também me parece que está errado, porque eu não estou usando os meus carros, Gabriel não usa os deles, a gabinetona só usa metade dos carros que eles têm direito, mas tem mais carro do que vereador, cada vereador tem direito a 2, nós temos mais de 80 carros alugados. Que carros são esses? Estão indo para onde? Estão fazendo o quê? Então, algumas coisas o presidente consegue resolver sozinho, como essas. Outras dependem de votação. As que dependem de votação, gente, esqueçam para esses 2 anos, mas para os próximos, fica sempre o meu convite, nós estamos precisando de mais gente aqui. Pelo Novo ou por qualquer partido. Gente séria. Não precisa nem concordar comigo. Precisa só querer fazer as coisas de uma outra maneira. Então, uma parte da economia nós não vamos conseguir universalizar. Então, as pessoas às vezes perguntam, olha, tudo bem, aí você devolve o dinheiro. Acabando de responder a sua pergunta. Meu dinheiro volta para o Calil. Eu tentei direcionar o dinheiro da minha economia para a educação, o Calil vetou. Né? Então, mas tudo bem, eu tenho certeza que ele não está... Ele está usando para pagar jatinho, mas uma parte sobra. Ele não consegue gastar a economia toda em jatinho. Então, a parte que sobra, ele investe na cidade. A cidade precisa de dinheiro. Acho uma pena ele não ter deixado eu escolher a educação, porque eu acho que a educação precisava mais do dinheiro. Esses 2 milhões aí, dá quase para construir uma escola. Olha, você quer a informação interessante? Nós queríamos destinar esse dinheiro, eu falo nós do gabinete, né, para a escola em tempo integral. Nós conseguiríamos mandar 1.000 alunos por ano para a escola integral, mais 1.000 alunos por ano na escola integral, com a economia do meu gabinete. Mas o prefeito não aceitou. Então, tudo bem. Mas é isso. Eu não consigo construir uma escola não, mas eu conseguiria manter mais 1.000 crianças nesse período aí, atendidas pela escola em tempo integral. Pode falar, manda abraço. Matheus, meu nome é Dirceu Brandão. Nós perdemos alguns aí, nós vamos fazer uma como é que chama isso? Repescagem dos que chegaram depois. Meu nome é Dirceu Brandão, eu sou do Movimento Pro Libertas, movimento de apoio ao novo, movimento de apoio ao seu mandato. E o que nós podemos fazer para pressionar a casa a dar explicações sobre esses carros que estão sobrando, né? E que nós não temos uma explicação do uso desses carros. Porque um dos motivos do nosso movimento é exatamente ajudar o novo nessas pressões no que diz a gasto público excessivo. O que eu sugeriria? Vocês têm 2 formas de ajudar. Uma eu faço uma exposição muito grande quando eu tenho os dados. Né? Então, você pode tanto esperar eu expor o dado, para aí você fazer a pressão em cima dos outros vereadores sobre isso. Uma das cenas mais interessantes que eu tive aqui na casa foi quando eu tomei posse e falei que eu só ia ter 6 assessores, hoje eu tenho só 5, né? Mas falei que ia ter só 6 assessores. Um vereador foi à tribuna para falar que é um absurdo, fui parado outro dia na rua, uma mulher queria saber quantos assessores eu tinha, como se isso fosse problema dela. Olha que interessante o raciocínio do cara, né? Ela gasta o dinheiro do contribuinte, mas acha que não é problema do contribuinte quantos assessores ele tem. Mas ele se sentiu pressionado com aquilo. Aquilo incomodou. Várias das minhas economias têm um efeito educativo na casa. Eu não sou querido por isso, mas eu gosto de repetir, né? Não tem problema, não vim aqui fazer amigo mesmo, eu já tenho amigo. Então, serve para pressionar. Então, uma coisa é esperar os relatórios, eu de tempos em tempos divulgo esses dados. Espera e aí pressiona em cima. Outra coisa é, quando a gente tem um tema aqui que nos parece que vale a pena, aí a gente faz um esforço concentrado a partir da reunião. Fala, Matheus,
produz para mim aí um relatório sobre como é que são esses gastos, quantos são esses carros. Fala, olha, você tem um canal, o MBL de vez em quando faz isso aqui com a gente, fala, me dá o dado me dá esse dado aqui, eu quero fazer um material. Porque, gente, isso não é para minha promoção, é isso que as pessoas não entendem. Fala, Matheus, mas aí não era importante a pauta ser sua? Falando, não, gente, isso aqui não é uma atitude eleitoral, é uma questão de comportamento. Então, a pessoa pode levar o dado e fazer uso dela. Então, essas são as duas formas que a gente tem. Viu um dado que te interessa, que você consegue explorar pessoalmente, só se pedir pra gente, por isso que a equipe sempre participa da reunião, no final cercam e fala aqui, eu quero esse dado, a gente vai te dar o dado, o documento do dado, você pode dar o uso que você achar melhor. Essas pressões são importantes. Vou dar uma informação para vocês aqui de primeira mão. Nós estamos tentando abrir de novo a CPI da BH Trans. Porque diz que Belo Horizonte era para ter uma passagem de R$6, o prefeito conseguiu segurar em 4,60. Assim, é um herói. Um herói. Mas o que contratou uma consultoria Xing Ling aí para fazer a auditoria, ninguém sabe quem é, não sabe onde está. Se não existir também, não vai me surpreender. E a gente quer tentar abrir a CPI. Ano passado nós conseguimos 13 assinaturas, 2 tiraram para de 14. Agora nós estamos com 11, faltam 3. Vai para o ar um site essa semana agora, com a foto dos 11 que assinaram e os 3 pontinhos de interrogação. Quem são os misteriosos? E você tem a possibilidade de entrar lá e mandar um e-mail para todos os vereadores que você quiser, que não assinaram, para falar